Uma resolução do CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, proíbe a veiculação de publicidade com conteúdo apelativo ao consumo infantil. Entidades que representam as agências de propaganda e veículos de comunicação dizem que só o Congresso pode legislar sobre publicidade, mas a resolução tem força de lei. Efeitos especiais, animações, música infantil, Sozinho na Páscoa que trazes pra mim. bonecos, alimentos com brindes colecionáveis. Crianças e adolescentes são facilmente influenciáveis por esse tipo de publicidade dirigida. Mas uma resolução do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, definiu que a publicidade voltada a esse público é abusiva, porque fere a Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código de Defesa do Consumidor. Os efeitos que a publicidade tem sobre o público infantil, porque ela, de certa forma, se utiliza dessa vulnerabilidade da criança para vender um produto ou um serviço e acaba, muitas vezes, gerando problemas sociais muito graves, como, por exemplo, a obesidade infantil, em função da publicidade de alimentos com autor de sal, gordura e açúcar, a erotização precoce, em função de publicidades que passam mensagens que o público infantil ainda não tem condição de lidar, ou seja, a publicidade, sem dúvida alguma, direcionada ao público infantil, é uma abusividade e que o que o CONANDA fez foi declarar essa abusividade. Professor Lalo, que é especialista em televisão, acha que as crianças são muito influenciáveis pela publicidade e acabam chantageando os pais na decisão das compras. As pesquisas mostram que várias compras da família são decididas pela criança. E se a criança fica exposta à propaganda, ela acaba pedindo e às vezes até exigindo dos pais que compre aquele determinado produto que ela viu na televisão. As pesquisas mostram que um percentual alto das decisões de compra na família são determinadas pela vontade das crianças. A resolução do CONANDA desagradou as associações ligadas a empresas de publicidade e veículos de comunicação. Nenhuma entidade quis gravar entrevista, mas enviaram um texto conjunto dizendo que só o Congresso Nacional pode legislar sobre publicidade comercial e que o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, é a instância mais adequada para controlar práticas abusivas. O CONAR é a raposa tomando conta do galinheiro. São as agências de publicidade, os anunciantes e as empresas de comunicação que decidem sobre o que pode e o que não pode ir ao ar. Apesar de as associações de publicidade e os veículos de comunicação não reconhecerem a resolução do CONANDA, o Código de Defesa do Consumidor prevê penalidades como multas e, em alguns casos, até prisão. Quem vai fazer essa fiscalização é o sistema de garantias, o sistema de proteção da defesa do consumidor, o próprio CDC, que já no seu artigo 67 coloca quais são as sanções previstas. São sanções administrativas, que é a multa, a sanção penal, que é a prisão de 3 meses a 1 ano, e a sanção civil, que é a possibilidade de danos morais ou materiais advindos dessa ilegalidade da publicidade abusiva. O Brasil, com essa resolução, ele dá um passo muito grande rumo a um estado de civilização mais avançado. Ele passa a se ombrear, passa a se colocar lado a lado, junto com as nações mais desenvolvidas do mundo,